a ascensão de um rei Davi, Batseba e o nascimento de Salomão. Olá a todos! O rei Davi, figura lendária de Israel, era conhecido por sua coragem, fé e liderança. Ele foi um guerreiro destemido e um líder carismático que uniu as tribos de Israel. Davi, porém, também era humano, sujeito a tentações e falhas. Como qualquer pessoa, ele enfrentou momentos de fraqueza e tomou decisões que trouxeram consequências graves. De seu relacionamento com Batseba, nasceria Salomão, um dos reis mais sábios e famosos da história. A história de Salomão é marcada desde o início pela complexidade da vida de seu pai. Davi enfrentou muitos desafios e suas ações moldaram o futuro de seu filho. Davi, já casado com Mical, filha do rei Saul, viu Batseba e se encantou por sua beleza. Ele a observou de longe e foi consumido pelo desejo. Davi, dominado pela paixão, a tomou como sua, mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um soldado leal. Este ato de traição teve repercussões profundas. Dessa união proibida, nasceu um filho. No entanto, o pecado de Davi não passou despercebido. O profeta Natã confrontou Davi, revelando que seu pecado teria consequências. Ele trouxe uma mensagem de julgamento e advertência. O filho de Davi, Batseba, morreu ainda criança, como castigo divino. Este evento trágico foi um ponto de virada na vida de Davi. Arrependido, Davi buscou o perdão de Deus. Ele se voltou para a oração e o arrependimento, buscando redenção. Após a morte do primeiro filho, Davi e Batseba tiveram outro filho, a quem chamaram Salomão. Este nascimento trouxe uma nova esperança para a família. O nascimento de Salomão representou um novo começo, um sinal de esperança após um período de dor e culpa. Ele foi visto como um presente divino. Salomão cresceu à sombra do reinado de Davi. Ele foi educado nas tradições e responsabilidades da realeza. Ele testemunhou as glórias e as tragédias que marcaram o governo de seu pai. As vitórias e derrotas de Davi foram lições valiosas para Salomão. Cercado por intrigas palacianas e ameaças externas, Salomão aprendeu desde cedo sobre os desafios da liderança. Ele viu de perto as complexidades do poder. A história de Salomão é uma lição atemporal sobre poder, fé e as complexidades da natureza humana. Sua vida nos ensina sobre sabedoria, justiça e a busca por um propósito maior. Intrigas e traições. A luta pelo trono de Davi. Davi, já idoso e fragilizado, enfrentava uma corte dividida. Seus filhos, ambiciosos pelo poder, iniciaram uma disputa pelo trono. Adonias, filho mais velho, se autoproclamou rei com o apoio de alguns líderes militares. Salomão, ainda jovem, era a escolha de Davi para sucedê-lo. Batseba, determinada a garantir o direito de seu filho, lembrou a Davi da promessa feita a ela. O profeta Natã, conselheiro de Davi, também interveio em favor de Salomão. Davi, mesmo enfraquecido, agiu com firmeza. Ordenou que Salomão fosse ungido rei. A unção de Salomão como rei foi realizada às pressas, em Giom, uma fonte próxima a Jerusalém. A cerimônia, conduzida pelo sacerdote Zadok, foi um ato de afirmação do poder de Davi e de sua vontade. A notícia da coroação de Salomão chegou a Adonias e seus apoiadores durante um banquete. A festa se transformou em caos. Adonias, temendo por sua vida, buscou refúgio no santuário. Salomão, demonstrando sabedoria e clemência, o perdoou. A paz foi restaurada, mas a ameaça de novas disputas pairava no ar. A ascensão de Salomão ao trono marcou o início de um novo capítulo na história de Israel. A sabedoria de Salomão. Um julgamento lendário. A sabedoria de Salomão é um dos aspectos mais celebrados de seu reinado, sendo frequentemente mencionada em textos antigos e histórias passadas de geração em geração.
Diversas histórias narram sua capacidade de discernimento e justiça, destacando como ele era capaz de resolver conflitos complexos com soluções simples e justas. Conta a tradição que Deus, em sonho, ofereceu a Salomão a dádiva que ele desejasse, um presente que poderia mudar o curso de sua vida e de seu reinado. Salomão, reconhecendo sua juventude e a imensa responsabilidade de governar um reino, pediu por sabedoria, ao invés de riquezas ou longevidade. Deus, satisfeito com a humildade e o pedido altruísta de Salomão, o abençoou com sabedoria, conhecimento e discernimento, tornando-o um dos reis mais sábios da história. A história do julgamento de Salomão é um exemplo clássico de sua sabedoria, frequentemente citado como um modelo de justiça. Duas mulheres, ambas com bebês, disputavam a maternidade de uma criança, cada uma alegando ser a verdadeira mãe. Uma das crianças havia morrido durante a noite, e ambas as mulheres afirmavam que o bebê vivo era seu, criando um dilema aparentemente insolúvel. Salomão, para resolver o impasse e revelar a verdade, pediu por uma espada, surpreendendo a todos os presentes. O rei, em tom severo e decidido, ordenou que a criança fosse dividida ao meio, para que cada mulher recebesse uma parte, testando assim a verdadeira maternidade. A verdadeira mãe, desesperada e movida pelo amor, implorou para que a criança não fosse morta, oferecendo-a a outra mulher para salvar sua vida. A outra mulher, fria e calculista, concordou com a divisão da criança, revelando sua falta de compaixão e verdadeiro vínculo com o bebê. Salomão então revelou sua sabedoria e discernimento, mostrando que seu julgamento era mais profundo do que aparentava. Ordenou que a criança fosse entregue à mulher que implorou por sua vida, reconhecendo nela a verdadeira mãe. A verdadeira mãe, movida pelo amor e pelo sacrifício, havia se revelado diante de todos. A história do julgamento de Salomão se tornou um símbolo eterno da justiça e da sabedoria do rei, sendo lembrada e reverenciada até os dias de hoje. O Templo de Jerusalém. Um legado de fé e arquitetura. Este monumento não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo profundo de fé e devoção. Salomão, após consolidar seu poder e estabelecer a paz em seu reino, iniciou a construção do Templo de Jerusalém. Este projeto monumental foi um testemunho de sua sabedoria e visão. O templo seria a morada de Deus, um local sagrado para abrigar a Arca da Aliança. A presença da Arca no templo simbolizava a proximidade de Deus com seu povo. A Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei dadas por Deus a Moisés, era um símbolo sagrado da aliança entre Deus e o povo de Israel. Este artefato sagrado era reverenciado por todos. A construção do templo foi um projeto grandioso, que mobilizou milhares de trabalhadores e artesãos. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado e executado. Mestres construtores fenícios, aliados de Salomão, auxiliaram na obra. Sua expertise em construção naval e arquitetura foi crucial para o sucesso do projeto. Madeira de cedro, ouro e pedras preciosas foram utilizadas na construção do templo. Esses materiais nobres refletiam a grandiosidade e a importância do edifício. O interior do templo era ricamente decorado com esculturas de querubins, flores e frutos. Cada elemento decorativo tinha um significado espiritual profundo. O Templo de Jerusalém se tornou o centro da vida religiosa de Israel. Era um lugar de encontro, oração e celebração para o povo. Era o local onde eram realizados os sacrifícios, as festas religiosas e as orações. Cada ritual reforçava a conexão entre Deus e seu povo. A construção do templo representou um marco no reinado de Salomão. Foi uma realização que consolidou sua reputação como um líder sábio e devoto. O templo simbolizava a força, a prosperidade e a fé do povo de Israel. Era um farol de esperança e um testemunho da aliança divina. A grandiosidade do templo impressionava a todos que o visitavam. Sua magnificência
era um reflexo da glória de Deus e da dedicação de Salomão. O templo era a prova da devoção de Salomão a Deus e de sua grandeza como rei. Ele frequentemente orava ali, buscando orientação divina. A construção do Templo de Jerusalém é um dos maiores legados do reinado de Salomão. Este edifício sagrado continua a inspirar gerações com sua história e significado espiritual. Alianças reais: Salomão, o Egito e a rainha de Sabá. Salomão, além de sua sabedoria, era um habilidoso diplomata. Ele buscou fortalecer o reino de Israel por meio de alianças estratégicas. Uma das alianças mais importantes foi selada com o Egito. Salomão casou-se com uma filha do faraó, consolidando laços de paz entre os dois reinos. O casamento com a princesa egípcia trouxe consigo uma série de benefícios. O Egito era uma potência regional, com um exército poderoso e uma economia próspera. A aliança com o Egito garantiu a segurança das fronteiras de Israel e abriu novas rotas comerciais. O casamento, porém, teve seu preço. A princesa egípcia trouxe consigo seus próprios deuses e costumes. Salomão, para agradar a esposa, permitiu a construção de templos para os deuses egípcios em Jerusalém. Essa atitude, embora estrategicamente justificável, representaria um desvio da fé em um Deus único. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou por todo o Oriente Médio. A rainha de Sabá, monarca de um reino distante, viajou até Jerusalém para conhecer o rei e comprovar sua inteligência. A rainha de Sabá ficou impressionada com a sabedoria de Salomão, a riqueza de seu reino e a magnificência do templo.